Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre matemática e vai falar sobre probabilidades. Nosso primeiro encontro com probabilidade, talvez alguns aqui já tiveram alguma explicação sobre, ou já sabem alguma noção, etc. Mas, para a gente começar de fato de direito, vamos falar um pouquinho sobre a história, certo? A história da probabilidade, das teorias probabilísticas, elas aconteceram lá por volta do século XVII, dos anos 1600, quando esse rico francês, Chevalier de Méry, o nome dele era Antoine Gabot, acho que é isso a pronúncia, eu não tenho certeza, apareceu, ele era um rico e ele jogava, tinha esse costume e tal, e ele fazia altas apostas, e naturalmente uma vez surgiu esse problema, dois jogadores de igual habilidade resolvem interromper um jogo antes do término. Sendo conhecido o número de pontos de cada um até essa altura, em que proporção devem ser divididas as apostas. Então, naturalmente, esse cara com bastante dinheiro queria saber onde ele teria mais chance de ganhar. Naturalmente, esse é o interesse do pessoal. Então, por isso que começou-se a ser desenvolvido o estudo da teoria probabilística. E aí ele contratou um matemático francês, bastante conhecido na época, que era Blaise Pascal, e ele começou a estudar esse assunto junto com Pierre de Fermat, também outro grande matemático da época, e o que é interessante é que eles começaram a meio que se corresponderem por cartas, né? Tipo assim, hoje, só fazendo aqui uma rápida comparação, é um meio bem arcaico, né? Hoje você manda uma mensagem por WhatsApp, uma pessoa lá do outro lado do mundo, pode escutar, né, mensagem de WhatsApp, ou pode ler a mensagem em alguns segundos depois. Aqui não, aqui foram 7 correspondências, certamente levava um tempo para a pessoa desenvolver a teoria, para enviar, para até chegar no Pierre de Fermat, para ele devolver. Então, assim, aconteceu que demorou um pouquinho, mas nesse ínterim, começou-se a ser desenvolvida a parte da teoria probabilística. Posteriormente, irmãos suíços Jacques e Jean Bernoulli começaram a dar continuidade a esses estudos, tá certo? E, finalmente, Laplace e Gauss, já no século, acho que 18, isso, nos anos 1900, ou era 1800, agora faltou a memória, eles continuaram o desenvolvimento, tanto que Gauss ele chegou a desenvolver o método de distribuição de probabilidades, tanto que existe uma distribuição de probabilidades hoje que leva o seu nome, que é a distribuição gaussiana. Nós vamos falar sobre isso. Mas só uma coisa interessante sobre Gauss é que quando ele estava, acho que no equivalente ao nosso ensino fundamental, aqui no Brasil, a professora dele, e isso é história verdadeira, tá? A professora passou uma atividade para eles que era para somar todos os números de 1 até 100. 1, mais 2, mais 3, até chegar aos 100. E ele fez essa conta, assim, tipo, muito rapidamente, né? Então, assim, ele conseguiu achar uma estratégia que resolveu todas essas contas, e com isso ele começou a ficar conhecido por suas genialidades, tanto que ele é um dos matemáticos mais notáveis de todos os tempos. Beleza? Hoje, nós também continuamos desenvolvendo a estatística junto com a probabilidade e temos muitas aplicações em áreas distintas, como física, engenharia, genética, não sei se economia. A título de exemplo, não sei se vocês já estudaram na biologia essa parte da genética, né, que, tipo assim, coloca, sei lá, uma pessoa africana com uma outra pessoa asiática e pergunta a probabilidade da criança ser negra ou de nascer asiática, parda, não sei. E é tanto que a genética ela se ocupa para determinar essas probabilidades. Beleza? Algum comentário, alguma informação adicional? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ainda sobre o nosso assunto anterior. Então, vamos dando sequência aqui, tá bom? E aí, de fato, antes de nós começarmos a falar de probabilidade, a gente vai ver alguns conceitos, falar sobre alguns conceitos que são comuns e que a gente precisa lembrar deles e que daqui a pouco a gente vai estar falando esses termos e que vocês meio que têm que ter noção do que eles representam, tá bom? O primeiro conceito é o conceito de um experimento aleatório. O que seria um experimento aleatório?
É um evento que, quando a gente repete ele em condições idênticas, produzem resultados que não podem ser previstos com certeza. Um exemplo aqui bem clássico. Eu pego minha moeda e arremesso ela para cima. Essa moeda ela pode devolver ou cara ou coroa. Mas se eu lhe perguntar assim, olha, diga aí para mim com 100% de certeza o que vai acontecer. Vai sair cara ou vai sair coroa? Você não consegue me fornecer essa resposta. Pode sair uma das duas. E esse sair uma das duas é exatamente essa parte final. Trazem um conjunto de respostas possíveis. Um outro exemplo, eu pego um dado e arremesso ele para cima e vejo a sua face superior. Eu também não sei não sei qual resposta ele vai trazer, mas eu sei que pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Um outro exemplo, eu pego um baralho de cartas, de 52 cartas, e puxo uma carta aleatória desse baralho. Naturalmente, eu não sabendo qual é, também não sei qual carta eu vou tirar, mas eu sei qual das possibilidades. Pode ser de ouros, de paus, de copas, de espadas, pode ser o ás, do 2 até o 10, ou dama, reis ou valete, qualquer uma dessas, né? Então, isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, são exemplos de experimentos aleatórios em que a gente pode repetir e ter resultados diferentes ou iguais, mas que eles não têm alguma certeza da sua resposta, por assim dizer. Gauss-PA. Beleza, queridinhos? Outro conceito que a gente vai lembrar e vai aprender é o espaço amostral, certo? O que vai ser o espaço amostral? Primeiro, ele é indicado por essa letra grega, indicada por ômega. São todos os resultados possíveis do experimento aleatório. Todos. Eu joguei a cara, naquele exemplo que a gente estava falando inicial. Joguei a cara é ótimo. Joguei a moeda. Qual é o meu espaço amostral? Cara ou coroa? São exatamente as duas possibilidades de resposta que são apresentadas para mim. Se eu trabalhar com dado, qual é o meu espaço amostral? Os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu trabalhar com o baralho, qual é o meu espaço amostral? Vai ser aquele conjunto de 52 cartas. Eu tenho um baralho, a Mega Sena, pronto. A Mega Sena é aquela urna que tem as bolas da 1 até 60. Beleza. Qual é o meu espaço amostral? São os números de 1 a 60. Certo? E assim por diante. E aí a gente tem um outro conceito, que é o conceito de evento. Qualquer subconjunto do meu espaço amostral, normalmente ele é indicado por uma letra maiúscula. Naturalmente, não precisa ser apenas um resultado para esse evento. Por exemplo, poderia, no caso, falando aqui da Mega Sena, dizer assim, olha, eu quero um evento que a primeira bola saia o 36. Seria um evento, porque o 36 é um número que pertence ao meu espaço amostral. Um outro evento, eu fui lá, apostei na Mega Sena, eu não aposto, apostei na Mega Sena, ou escolhi os 6 valores, e quero que saia aqueles 6 valores. Isso é um evento? Se vai acontecer, aí é outra história, beleza? Mas a ideia de evento é que é um subconjunto do espaço amostral e, naturalmente, a gente vai já ver que existe bastante similaridade com teoria de conjuntos, e por isso a gente indica por letra maiúscula e consegue trabalhar com ele dessa forma. Então, subconjunto do espaço amostral que a gente classifica como sendo evento. Beleza? Dúvidas? Espero que não. Vamos em frente. E aí a gente consegue falar sobre operações entre esses eventos. É rápido demais. Operações entre esses eventos, que são a união, a interseção e o complementar. Notem que aí não tem a diferença, tá? Porque, pelo menos, eu nunca vi um material trabalhando diferença entre eventos. E tem diferença entre conjuntos. Então, a união é o mesmo símbolo lá do conjuntos, tanto que aquilo que eu falei, que existe a questão da similaridade. Eu tomando 2 eventos aleatórios quaisquer A e B, a união entre A e B vai ser a união B, vai acontecer quando pelo menos um dos 2 eventos ocorrer. Tipo, ou A ocorre e o B não, ou o B ocorre e o A não, ou A não é ótimo, né? Ficou até... Enfim, ou quando os 2 eventos acontecem ao mesmo tempo, beleza? Se nem o A nem o B acontecerem, então não tem aí a união.
A interseção, ou intersecção, como vocês quiserem, indicada por A inter B, esse símbolozinho que é o oposto da união, acontece quando, se, somente se, os dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Acontece quando os eventos acontecem. É meio redundante, mas são erros de slide que eu corrijo depois, tá? Então, voltando aqui, quando o meu evento A acontecer e quando o meu evento B acontecer ao mesmo tempo, então aí eu tenho a interseção. O complementar é exatamente quando não acontece o evento A, beleza? É o oposto, por assim dizer. E aí ele é indicado por A elevado a C ou A barrado, tanto faz. Você que escolhe. E aí vamos para frente, porque eu imagino que vocês não tenham dúvidas. Ok? Bem, vamos aqui um exemplo bem simples. Eu lanço um dado e observo a sua face superior, o resultado. Pergunta A, isso é um experimento aleatório? Já respondi, já disse que sim, porque ele pode me fornecer as respostas do 1 até o 6, e eu não sei qual é o que ele vai me trazer. Embora talvez eu até queira que saiam 6 ou determinado valor. Aí aqui a gente já começa a falar de matemática, tá? E tomem cuidado, porque, por exemplo, o item B diz assim, qual o espaço amostral? Aí eu vou fazer aqui um negócio, deixa eu abrir aqui um novo documento, isso aqui foi o que eu estava fazendo com o pessoal de manhã. Aí eu vou lá e digo assim, nessa resposta do item B, qual o espaço amostral? Aí eu coloco lá como resposta os números de 1 a 6. Está correto isso? Ah, mas assim, não está bem escrito, né? Então, se eu assim achar interessante, eu vou tirar os pontinhos de vocês. Deixa eu só apagar isso aqui, que não é mais útil para mim. Vamos salvar. Aí o que acontece? Para me responder dessa forma, de uma forma mais elegante, mais bonita, para impressionar o professor, eu vou lá e escrevo, ó, o meu espaço amostral. Vocês lembram lá da letra que a gente tem de representar o espaço amostral? Professor, não está sendo apresentado para a gente o que o senhor está fazendo. Agradeço. Pois deixa só um minutinho aqui, tá? Erro técnico. Agradeço de antemão pelo feedback, tá? Muito bem. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui. Ok. Então, deixa eu aproveitar isso. Voltando aqui para onde eu estava, eu pergunto para vocês, qual é o espaço amostral? Aí você vai lá e digita isso aqui, ó. Os números, ou escreve, né? De 1 a 6, do jeito que está aqui. A resposta não está errada, mas eu quero dizer que eu posso tirar alguns pontos porque você tem que escrever, ou pelo menos tentar, escrever de uma forma mais apropriada, matematicamente falando, né? Tentar me impressionar um pouquinho, e aí você escreve essa letra ômega, tá? Que é exatamente para representar o meu espaço amostral, e aí você vai escrevendo os valores do 1 até o 6. É natural, por exemplo, suponha que a questão diga assim, olha, eu tenho o meu espaço amostral a 60 bolinhas lá da Mega Sena, do sorteio da Mega Sena. Eu vou ter que escrever do 1 até o 60? Não tem necessidade. Eu poderia modificar e escrever assim, 1, 2, reticências, e chegar lá no 60. É fácil para vocês entenderem, pelo menos eu visualizo assim, que eu vou estar envolvendo todos os números inteiros do 1 até o 60. Mas para o caso aqui da nossa questão, até o 6 responde E. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Imagino que não. Item C. Qual evento obter o número par? Certo? Eu quero esse evento e aí eu posso escrever isso de duas formas, tá certo? Nesse exemplo B, C, aliás. Para combinar com o item, eu vou colocar que o evento é o evento C, mas não teria essa obrigatoriedade de ser item C. Podia ser o item A, ou B, ou uma letra que vocês assim desejassem. Posso escrever aqui número par,
A gente já está sabendo que se trata dos dados, ou se eu quiser eu consigo escrever, tá? O 2, o 4 e o 6, que são exatamente as minhas possibilidades de números pares, se tratando de um dado, beleza? Item D, seja o evento obter um número primo. Então, vocês lembram do que é um número primo, meu povo? Número primo, para quem não lembra, é um número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1, sendo que ele é maior ou igual que 2. No caso do dado, a gente vai ter o 2, o 3 e o 5, beleza? A gente aqui já está começando a colocar só os números, tá certo? Aí a primeira perguntinha que eu coloquei é: que evento é esse? É exatamente esse que eu acabei de descrever, os valores 2, 3 e 5. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as operações, tá certo? Usando aí o resultado que tivemos no item C, qual a união entre C ou D? Só antes de eu responder, esse ou a gente vai ver bastante. Então, tipo assim, suponha que eu vou lá e digito C ou D, é meio que implícito que a gente está trabalhando com a união, tá certo? Operadores. E a gente vai ver que o I é trabalhar com a interseção. Então, se eu fosse unir esses dois eventos ou dois conjuntos, eu pegaria e eu diria algo assim: olha, eu quero um número par ou um número ímpar. Ficaria a critério. E aí, lembrem-se que a gente está trabalhando de juntar os dois, quando falando-se de conjuntos um pouquinho, fugindo do escopo, quando a gente trabalhava com conjuntos, a gente não podia repetir os elementos. Então, notem que eu tenho 2 aqui no conjunto C e tenho 2 no meu conjunto D. Não coloco ele duas vezes, eu coloco apenas uma. E junto os demais elementos, a saber, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ok? Até aí, tranquilo? Show de bola, é isso mesmo, Françoise. Vamos em frente. Aí eu pergunto, qual a interseção entre C e D? Aquilo que eu falei. A interseção normalmente é chamada do I. De novo, não é uma obrigatoriedade, mas é menos para a gente ter uma noção, uma ideia. Escrevendo de forma matemática, a gente vem aqui C inter D. Vocês lembram que a interseção que acontece nos dois ao mesmo tempo, tanto no evento C quanto no evento D, e aqui a gente vê que o único elemento que se repete é exatamente o valor 2. E por último, mas não menos importante, pergunto qual o complementar do D. Então, a ideia aqui, se eu fosse falar de evento, era que eu quero um número que não seja primo, ou composto. Só que aí a gente tem um pequeno probleminha, por assim dizer, porque quando a gente está trabalhando com dado, a gente tem o valor 1, né? E o valor 1, ele não é primo e nem composto, tá? Lá na definição de número primo, é um número que é divisível por ele mesmo e pelo 1 apenas, e tem que ser maior ou igual que 2, tá certo? E tem que ser um número inteiro, naturalmente, ou natural. E aí o complementar vai ser o 1, o 4 e o 6. São os valores do 1 até o 6 que não estão aqui, ó. Exatamente o 1, o 4 e 6. Uma questãozinha dessas é boa de estar na prova, né, meus queridos? Questãozinha bem tranquila para você se realizar e ficar bem tranquilo e saber que já não vai zerar a prova, tá certo? Vamos para frente. E aí a gente já fala um pouquinho sobre... Deu um probleminha aqui que mais... Enfim, vamos para frente aqui. O problema é que não era para apresentar o slide por inteiro de uma vez. Mas a gente fala agora da definição de probabilidade de fato, tá certo? Eu pego um espaço amostral finito com A1, A2, AN, que são exatamente os eventos que a gente tem. É importante que esse espaço ele tem que ser finito ou que possa ser mensurado. Anteriormente, na publicação que eu estava preparando esse material, ele só usou o termo finito, tá certo? Mas, assim, existem hoje aplicações da probabilidade que associam, por exemplo, o espaço amostral a um conceito de uma área, certo? E aí você consegue fazer algum cálculo sobre aquilo.
Só um comentário bem rápido: ficaria difícil de nós trabalharmos a probabilidade de um determinado evento se o espaço amostral fosse infinito, porque a gente não conseguiria fazer uma associação do valor com o infinito. Beleza? Para cada evento A de I, eu vou associar um valor real, um número. Esse número vai ser indicado por P de AI, que vai ser exatamente a probabilidade A de I, a probabilidade do evento acontecer. E satisfaz, naturalmente, duas condições obrigatórias, tá certo? A primeira é que a probabilidade desse meu evento aí, qualquer que seja ele, dentro do meu espaço amostral, tem que ser maior que zero, tem que ser menor que 1. Repetindo, a probabilidade do meu evento A de I acontecer tem que ser maior que zero e menor que 1. Beleza? Essa é a primeira condição. A segunda condição é que esse símbolo aqui, eu não sei se vocês já conhecem ele, eu vou já fugir um pouquinho. Ele diz que é o somatório de I variando de 1 até N das probabilidades dos meus eventos A de I. Nada mais é do que a soma da probabilidade do evento A1 com a soma da probabilidade do evento A2 até a soma da probabilidade do meu enésimo evento. Tudo isso aqui dá 1. Fugindo um pouquinho aqui desse assunto, para quem tem dúvidas sobre somatório, eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender melhor, tá? Eu tenho aqui símbolo, deixa eu colocar aqui, somatório, e aqui eu vou trazer um exemplo bem simples, só para a gente entender a ideia de como funciona, tá certo? Eu vou colocar aqui I igual a 1, é 4, e tenho 2I. Então, a gente vai ter as interações, esse I igual a 1, aqui embaixo, é o que a gente chama de limite inferior. O 4 é o meu limite superior do somatório. E esse 2i serão exatamente as iterações que eu vou ter. Exemplo, na minha primeira iteração, o i vale 1, então a gente vai ter 2 vezes 1. Vou somar com a minha segunda interação. Agora o meu i vai ser 2, então aqui vai ser 2 vezes 2. Vou somar com a minha terceira iteração, 2 vezes 3. Vou somar com a minha quarta iteração, 2 vezes 4. Só que aqui eu paro no 4 porque eu cheguei no meu limite superior da minha soma, tá? Então, isso aqui vai me fornecer um valor numérico, independentemente de qual seja. A ideia aqui não é a gente fazer essa conta, é só apresentar para vocês o que representa esse símbolo e para que ele funciona. Beleza? Alguma dúvida? Quase isso, um for, né? Quem é da informática tem menos dificuldade, por assim dizer. E aí, eu poderia, por exemplo, a título de exemplo, modificar isso aqui, ó. No caso, eu vou dizer que meu limite inferior é 21 e aqui vai chegar até 23. Então, aqui eu teria 2 vezes 21, 2 vezes 22, 2 vezes 23. De novo, isso aqui forneceria um outro resultado, um outro valor numérico, não é nosso objetivo estar fazendo continhas, é mais entender o que ele representa. Então, pergunto a vocês, dúvidas sobre o somatório, galera? Alguma pergunta? Querem dizer alguma coisa? Imagino que não. Então, vamos para frente, né? E aí, finalmente, a gente indica a probabilidade de um evento A de I acontecer por essa terminologia. P de AI vai ser o número de elementos de A de I, do meu evento, sobre o número do meu espaço amostral. Em algumas publicações, em vez de eles escreverem um N, eles escrevem o jogo da velha, tá certo? Como assim, professor? Eles dizem assim, que também é a mesma coisa, tá? Ele vai lá e escreve que a probabilidade do meu evento A de I acontecer vai ser uma fração, e aí eu tenho aqui número, é o jogo da velha, ou ainda conhecido como tralha, para quem não lembra, para quem nunca ouviu falar, sobre o meu ômega, o número de elementos do meu conjunto, do meu espaço amostral. Então, essa aqui seria a mesma coisa que a gente está lá, tá? Mas escrito de uma forma diferente, que algumas publicações trabalham assim, mas fica a mesma coisa. Só para vocês não se assustarem caso vejam dessa forma.
Dúvidas sobre a definição de probabilidade? Perguntas? Vamos para o exemplo, né? Para a gente entender. Aliás, antes disso, algumas observações que são comentários que a gente precisa se lembrar, de acordo com aquelas duas informações que eu já havia mencionado para vocês. A primeira é que se eu estiver fazendo uma determinada conta de probabilidade e cheguei na resposta, a probabilidade é um valor negativo, menor que zero. Lá deu menos 2,6. Ou então maior que 1. Ah, a probabilidade deu 1,01 de acontecer. Queridos, está errado. Vocês erraram alguma coisa. Beleza? Repetindo, se a probabilidade ou for negativa ou for maior que 1, a conta está errada. Sempre vai estar entre esse intervalo. E a segunda informação diz que se eu somar todas as probabilidades de todos os eventos, sempre vai fornecer a resposta 1. A gente já vai ver uma aplicação dessa afirmação, certo? De uma das questões que eu coloquei como exercício. E tem mais duas. Se o meu evento A for vazio, tipo assim, um exemplo, um mês do ano que tenha 32 meses. Vou sortear aleatoriamente o mês do 32 dias, aliás. Um mês do ano que tenha 32 dias. Existe algum mês com essa quantidade de dias? Como não existe, é um conjunto vazio, a probabilidade vai ser nula. P de A vai ser igual a zero. E aí a gente classifica isso como sendo um evento impossível. Se for um evento certo, cuja a probabilidade máxima for 100%, a gente classifica esse evento como sendo certo. Beleza? Normalmente a gente não tem esse tipo de evento, tá certo? Bem como, às vezes, normalmente também não temos eventos impossíveis. Só um comentário bem rápido, dois, na verdade. O primeiro é que a nossa probabilidade ela pode ser escrita usando percentual, aí já variando de 0% até 100%, ou usando o número decimal, também entre 0 e 1, além lá da fração. Fica a critério de vocês qual dessas três opções você vai usar, tá certo? Só bem rapidinho, não sei se vocês já entenderam, por exemplo, que 100%, imagino que vocês já manjem isso, é a gente escrever essa fração, 100 sobre 100. Só que se eu tiver 100 reais para dividir para 100 alunos de forma justa, e eu não estando nessa divisão, isso aqui vai ser 1. É exatamente aquele valor de limite lá que a gente tinha para a nossa probabilidade, que é quando tem um evento certo. Ok? Sim, tem publicações que trabalham em espaço amostral com S maiúsculo, tá, Samara? Não precisa... eu coloco essas teorias, mas porque acaba que, por exemplo, como vocês foram meus alunos, vai que vocês decidem fazer alguma faculdade nesse sentido, ou querem fazer licenciatura em matemática lá no próprio IF, e aí vocês podem me queimar dizendo que eu ensinei, entre aspas, vocês errado, tá certo? Mas tem algumas publicações que trabalham com o espaço amostral como sendo o S, beleza? Eduarda, voltando aqui à fórmula, é o seguinte, de uma forma bem prática, tá? Você lembra que a gente associou o evento com o conjunto? Então, cada evento eu vou conseguir escrever esse evento, tá certo? A gente vai já ver no exemplo melhor, tá bom? E aí, esse evento vai ter uma quantidade de elementos que satisfazem o que o evento fala. Ok. Esse vai fornecer um número, e a mesma coisa com o meu espaço amostral. Vai ser uma quantidade que também vai ter um número que vai representar a quantidade de elementos do meu espaço amostral, que pode ser o ômega ou o S. E aí eu vou fazer uma relação, o número de um sobre o número do outro. Simples assim. Beleza? Mas é claro que existem algumas situações que a gente tem que estudar. Vamos ver um exemplo, aí a gente vê se consegue traduzir e eliminar a sua dúvida, tá? Pronto, coloquei aqui um exemplo com 50 bolinhas, bem simples também esse exemplo. Numa urna com 50 bolinhas, numeradas de umas 50 para um sorteio, uma bola é sorteada. Simples assim. Pergunto, qual a probabilidade de sair o número 43?
Aí, o que que acontece, Eduarda? E os demais que estão com dúvidas? Inclusive, sugiro que vocês falem, tá? O que eu vou falando e vou fazendo as questões, eu suponho que vocês não tenham dúvidas. Então, tenho aqui o item A, vou chamar o meu item A e vou dizer assim, ó, o meu evento é sair por 43. Quer sair o 43? Apenas um número satisfaz, que é o próprio valor 43. Um erro comum que eu vejo, por vezes, vocês cometerem, por isso que eu coloquei o 43, exatamente para trazer esse problema, é o bonito dizer assim, ó, a bonita, né? O professor falou, eu vou lá e calculo, a probabilidade do meu evento A é o número de elementos, a fração aqui, né? É o número de elementos do meu conjunto A sobre o número de elementos do meu espaço amostral. O meu espaço amostral, eu sei que é fácil de calcular, porque eu tenho 50 bolinhas, então são 50 opções de resposta. Agora, aqui em cima, eu de baixo, 50, aqui em cima eu tenho aqui o 43, portanto, a resposta é 43. Isso aí está correto, esse raciocínio? De forma alguma, não é? Porque, na realidade, escutem bem, eu tenho apenas um número 43, nesse exemplo. Se a questão falar alguma coisa de diferente, aí é que você vai ter que começar a pensar e a fazer de acordo com o que a questão ela pede. E a gente, inclusive, vai ver outros exemplos fáceis disso aqui. Posso escrever isso aqui na forma de 1 sobre 50, posso escrever isso aqui como sendo 0,02, ou consigo escrever ainda como sendo 2%. Fica a critério de vocês, tá bom? Não vou Professor, não entendi não. Tem como explicar novamente? Fernanda, tudo? Essa parte, porque o 43 nada sumiu. Não sei, eu estava muito perdida. Não, Tranquilo, tudo bem. Ó, vamos lá, vamos para o exemplo de novo, né? Eu tenho aqui uma urna com 50 bolinhas, numeradas de 1 a 50. Uma bolinha 1, uma bolinha 2, uma bolinha 3, até chegar na bolinha 50. Ok. Aí eu chego e pergunto, olha, qual a probabilidade de eu sortear o número 43? É a pergunta. Coloquei aqui um valor aleatório, podia ser qualquer outro. Aí a primeira coisa que eu fiz aqui na minha construção foi escrever o meu evento. Depois de um tempo a gente vai pular essa parte, tá? Que é só para a gente ver metodicamente como é que funciona. Então eu tenho, o evento é sair o 43, que é exatamente, só tem uma bolinha 43, logo o número de elementos do meu evento, ou se eu quiser mencionar, do meu conjunto A, é apenas uma possibilidade. Beleza? Do total do número de elementos do meu conjunto espaço amostral, que são 50 bolinhas. Então, a minha probabilidade nada mais é do que 1 sobre 50. Bem simples. Tranquilo? Perfeito, obrigada, professor. Nada, minha querida. Dá para fazer por... Dá, mas assim, na realidade, esse processo, Letícia, de só colocar o que eu quero sobre o todo é bem mais simples e mais rápido, tá certo? E que, por vezes, para essa parte inicial, ela é bem, dá para fazer por regra de 3, mas daqui a pouco a gente vai ver alguns casos em que não dá mais dor de cabeça se fosse usar a regra de 3. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, vamos fazer aqui a resposta, 1 sobre 50. Outro exemplo, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3, tá certo? Antes disso, Fernanda, desculpe, Eduardo, Fernanda, todo mundo, né? A ideia aqui não eu até coloquei o 43, para não fazer confusão. A ideia não é dizer que eu tenho 43 possibilidades de 50, certo? Se eu escrevesse isso aqui, 43 sobre 50, significavam que existiam 43 bolas com o número 43. Só que, na realidade, não. Como eu só tenho apenas uma chance de tirar a bola 43, a minha resposta é 1 sobre 50. Beleza? Para o item B, ver o que eu tenho aqui. Qual a probabilidade de sair um múltiplo de 3? Então, aqui eu já vou começar a colocar só os valores, tá? O múltiplos, para quem lembra, é só eu pegar e escrever 3 vezes 1,
3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, e por aí vai. Até chegar no último número, naturalmente, menor que 50. Vocês vão ver que dá o 48. Certo? Fazer que nem eu falei hoje de manhã. E aí você acaba contando nos dedos, como eu já ministrei essa aula de manhã, vocês vão ver que tem 16 possibilidades, certo? Aí a minha probabilidade do meu evento B nada mais vai ser do que o número de elementos de B sobre o número de elementos do meu espaço amostral. O professor precisa estar escrevendo esse negócio toda vez que eu for resolver a conta? Não, não precisa. Aqui é que a gente está vendo pela primeira vez, está meio que tentando se acostumar com esse conceito ainda, e aí a gente está repetindo bem devagarzinho para que vocês entendam, tá certo? Então, eu tenho 16 possibilidades aqui no meu conjunto B, 50 possibilidades do meu espaço amostral. Posso simplificar, isso aqui seria 8 sobre 25. Tá? 8 sobre 25, mas aí ficaria a seu critério. Se você deixar a resposta 16 sobre 50, eu vou dizer que está correto. Certo? Não vou estar exigindo que você faça deixar a fração irredutível. Pergunta que talvez vocês façam. Professor, eu tenho que estar achando todos os múltiplos aqui, do 3 até o 48? Por enquanto, sim. Né? Por enquanto, a gente vai trabalhar com esse conceito. A gente vai já tentar resolver isso aqui de uma forma mais prática, tá bom? Item C, aquele que eu tinha respondido, qual a probabilidade de sair um múltiplo de 8? Múltiplo de 8, isso aqui também é a mesma coisa. C, 8, 16, 24, 32, 40 e 48. Naturalmente, já vou até aproveitar aqui, que eu não sou nem besta, ganhar um pouquinho do nosso tempo. Tirar esse dedo aqui, e aí a gente só faz umas brincadeirinhas, já que está agora trabalhando com o evento C, vai ser o número de elementos do meu evento C, e aí a gente tem no lugar de 16, só tem apenas agora 6 possibilidades. E se eu quiser, eu consigo reduzir isso aqui para 3 possibilidades de 25. Eu vou mostrar aqui os dois outros itens, que daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre eles, tá? Que é trabalhando com as operações, a gente não vai resolver aqui agora, mas está associado aos conceitos das operações. O que eu quero fazer de comentário sobre isso aqui? É que, tipo assim, vejam que é o seguinte, para eventos diferentes, eu tenho respostas diferentes, certo? Então, pode acontecer de eu estar fazendo determinada conta e essa probabilidade me retornar a mesma, ser igual. Mas, às vezes, isso não acontece, beleza? Até porque muda o meu espaço amostral. E muda o meu evento também, ok? Tenho aqui 3 exercícios que a gente vai já discutir com vocês, tá bom? Vou deixar aqui registrado no vídeo. Tem também aqui 2 questões do Enem que eu achei, e vou deixar aqui também registrado para depois vocês tentarem fazer, ou a gente tirar dúvidas. Outra questão de Enem, e é isso. Vou parar aqui a gravação, deixar aqui nas questões para a gente trabalhar, e que vocês tenham dúvidas. Sério? Josi Carla.